Romanos 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, essa palavra, ela nos consola. Essa palavra, ela me anima. E eu queria que nós pudéssemos tirar um tempinho agora para orarmos, para que a palavra de Deus, ela possa entrar e ministrar ao nosso coração nessa noite. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, pela tua profundidade, da sua riqueza, Senhor, da sua sabedoria, do seu conhecimento. São insondáveis, como diz a tua palavra, os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Ah, Senhor, independentemente disso, o Senhor olhou para nós, o Senhor tem olhado para nós, o Senhor tem nos amado, e o Senhor quer se mostrar, Senhor Deus, forte para aqueles que têm o coração totalmente voltado para o Senhor. E por isso colocamos as nossas vidas nessa noite diante do Senhor, os nossos corações, Senhor, e queremos receber do Senhor a palavra de vida eterna, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Como eu disse, queridos, esse versículo, ele me consola, porque nós temos um Deus que nós não conseguimos entender com a nossa cabeça. Nós temos vivido dias estranhos. Eu não sei se você pensa como eu, mas eu olho esse tempo, esse ano, que já faz um ano que nós temos vivido esse tempo estranho, e penso, que ano estranho, né? Quem imaginaria, você imaginaria, que um ano depois de que começou esse vírus a circular, a gente ainda estaria preso em nossas casas, usando máscara, usando álcool gel, sem poder ter contato com o outro? Eu não imaginava, eu creio que você não imaginava. Sabe por que nós não imaginávamos? Porque realmente a nossa mente não sabe de nada. A nossa mente, ela é muito pequena, ela é pequena mesmo. Como que a gente poderia imaginar que um vírus... Você sabe o que é um vírus? Um vírus é algo que não se vê com o olho humano. Quem poderia imaginar que um vírus ia causar tudo isso que causou? Quem poderia imaginar que um vírus ia mobilizar autoridades, reinos, né, países? A ciência está perdida. A ciência não tem respostas. Faz tratamento precoce, não faz tratamento precoce? Se faz a vacina adianta, a vacina não adianta? Ah, tem a variante. A ciência não explica. Não tem respostas. A tecnologia não tem conseguido resolver nada. Nós vivemos o tempo onde a tecnologia, assim, é algo absurdo. O homem foi para a Lua. Tem satélites aí rodando o universo. E a ciência não tem respostas. E a tecnologia não tem respostas. E nessa hora, e eu creio que Deus tem permitido, Deus tem permitido essa hora, para que a gente pare e comece a pensar, será que não existe algo maior? Será que não existe um propósito maior? Deus existe. Talvez você que esteja me assistindo, que é da igreja, você vai falar assim, pastor, eu sei que Deus existe, mas eu não sei
se essa minha pregação vai chegar para alguém que tem dúvidas de que se Deus existe, ou pior, ou se sempre acreditou em Deus, e agora, por conta dessa circunstância que nós temos vivido, tem ficado com tantos questionamentos, tantas dúvidas, e tem vindo até no pensamento, será que Deus existe? Eu conversando com uma irmã da igreja, e ela cheia de questionamentos. Por que eu não sou curada? Eu acredito que Deus pode me curar. Então, Ele não quer me curar. Então, esses são questionamentos, querido. Nós somos seres humanos e nós estamos debaixo de questionamentos. Nós estamos debaixo de dúvidas, de incertezas. E nesses tempos, o medo tem vindo também nos assombrar. Muitas pessoas têm medo do porvir, do vírus, da doença, do Covid, da morte. E os cristãos também, vamos falar, tem muito cristão que tem com medo. Sabe por quê? Porque o homem não nasceu para morrer. Nós não nascemos para morrer. A eternidade está plantada no homem, porque nós nascemos para sermos eternos. Então, por isso que a morte é um desafio, é uma incógnita, até para aqueles que se dizem cristãos. E nessa hora, queridos, que vem os questionamentos, por que disso, por que daquilo? Sabe, eu só me lembro de uma passagem, e eu queria abrir com você lá, no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, conta a história de um cego, a cura de um cego de nascença. Jesus estava caminhando, e a palavra de Deus diz aqui no versículo 1, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E a partir daí, querido, essa passagem, que a gente pode dizer assim, ela é uma passagem só de dúvidas, só de perguntas. Eu contei aqui, só que tem interrogação nessa passagem inteira da cura do cego de nascença. São 15 perguntas, 15 interrogações. Fora aquelas em que a pergunta está contida na frase, né, sem ter uma interrogação. E a nossa vida também é cheia de perguntas. Jesus viu esse cego de nascença. O cego de nascença não viu Jesus, porque era cego, né? Mas a palavra de Deus diz que Jesus viu o cego. Ou seja, meu querido, Jesus está vendo a gente. Ainda que a gente não veja que Jesus está nos vendo, Jesus continua nos vendo, amém? Isso é maravilhoso. E ele viu, e aí começaram os questionamentos. Os discípulos começaram a perguntar aqui, no versículo 2. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? São dúvidas, queridos. E muitas vezes, não existem respostas. Nesse caso, Jesus disse assim, nenhum deles pecou. E as perguntas continuaram, e esse cego foi curado da maneira mais inacreditável, não sei, de uma maneira mais peculiar, como esdrúxula, o pastor Paulo disse aqui. Realmente, maneira mais esdrúxula. Jesus, ele fez muitas curas, e ele curou outros cegos. Ele curou Bartimeu, né? E a palavra não diz que Jesus fez o que fez com Bartimeu, fez com esse cego de nascença, fez com Bartimeu o que ele fez com esse cego de nascença. Simplesmente, Jesus cuspiu na terra. Cuspiu, saliva. Imagina que coisa... Hoje seria... Jesus não poderia fazer isso, né? Cuspiu, pegou o lodo, colocou no olho do cego. E não curou ainda, porque poderia ser curado, né? Simplesmente o lodo, a lama, né? Vamos dizer, com a saliva, já poderia ter curado. Mas ele falou assim, não, vai até o tanque de Siloé e lava. E você vai ser curado. E foi o que ele fez. Ele não questionou. Tudo foi questionado nessa passagem. Os discípulos questionaram, os amigos questionaram, os fariseus questionaram, os pais também, de uma certa forma, foram envolvidos nisso. Mas ele não questionou, ele simplesmente foi, e a gente sabe que ele foi curado.
Querido, nós não conseguimos entender, ter resposta para todas as coisas. Por que que Jesus demorou 3 dias para ir até lá, Lázaro? Por que que ele não foi antes? Por que que Lázaro precisou morrer? Deus tinha um propósito, Deus tem um propósito para todas as coisas. Então, queridos, nós temos muitos questionamentos. E nós muitas vezes não sabemos como responder. Mas a coisa mais linda para mim é o posicionamento desse cego. E é o que nós temos que buscar com todo o nosso coração. Não é entender. Sabe por quê? Como eu li aquele versículo no começo, nós não vamos entender. A teologia, desculpa, não explica Deus. A teologia, ela muitas vezes é partidária. Eu creio nisso, o outro crê naquilo, mas não explica, porque Deus é insondável, só Ele sabe quem Ele é. Ele não permite que homem, Ele pode dar fagulhas de conhecimento, mas Ele permanece sendo Deus e Ele vai continuar assim. Mas esse cego, ele teve uma coisa, e eu queria que você lesse comigo aqui, no versículo, deixa eu achar aqui, versículo 25. Versículo 25. E o pessoal perguntando, aqui já tinham questionado ele já disse que ele não sabia quem curou ele só falou o que tinha acontecido, o que ele fez, aí não acreditavam que ele era cego. Os fariseus não acreditaram, mandaram chamar os pais. Os pais falaram assim, eu sei de uma coisa, ele é meu filho e ele era cego. De resto, eu não sei mais nada. E aí eles voltam a interrogar esse moço, e esse moço, ele fala assim, né? Vamos ler do 24 para a gente entender. Então chamaram pela 2ª vez o homem que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador, falando de Jesus, eu creio, né? Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Glória a Deus, querido, é isso que nós precisamos entender. Nós não precisamos ter resposta, nós não precisamos buscar resposta, nós precisamos crer, saber. Ele sabia, eu era cego e agora vejo. Eu não sei a sua vida, mas eu sei da minha vida, o que Jesus fez na minha vida. Eu posso dizer, eu era cega e agora vejo. Não que, agora eu vejo. Não é isso. O que Jesus fez algo em mim. Jesus marcou a minha vida. Do mesmo jeito que algo físico até aconteceu ali nos olhos daquele cego. Jesus fez algo físico, espiritual, emocional na minha vida. E Ele tem feito isso na minha vida e na sua vida, querido. Nós temos muitas perguntas e talvez poucas respostas. Se você é que nem eu sou uma pessoa que pergunto bastante algumas coisas para Deus, né? Mas quando me vêm perguntas que eu não tenho respostas, e tem muitas, queridos, que eu não tenho resposta. Por que fulano foi curado e o outro fulano morreu? Eu não tenho resposta. Por que acontece isso com pessoas aparentemente, né, boas, apesar que só há um bom que é Deus? A gente não tem respostas, mas quando não temos as respostas, a gente precisa tomar uma decisão que é crer na bondade e na fidelidade de Deus, é crer em Deus. Tremendo, eu ouvi um pastor falando, ele falou assim, não sei se ele ouviu de outra pessoa ou Deus revelou isso para ele, mas eu achei tremendo. Ele falou assim, Jesus na cruz teve perguntas. Ele perguntou para o Pai, Senhor, por que me abandonaste? E o Pai ficou quieto. O Pai não respondeu, porque eu creio que não poderia responder naquela hora. Mas não interessa. Interessa o quê? Que Jesus perguntou para o Pai e o Pai não respondeu. Mas você acha que isso abalou Jesus? Ele continuou crendo. Se Deus não pode me responder, Ele sabe o porquê. Uma coisa eu sei. Ele sempre cuidou de mim. Ele me enviou. Quando eu nasci, Herodes mandou matar todas as crianças e o Senhor me guardou.
Quando eu jejuei 40 dias, 40, ali no deserto, o Senhor me sustentou. O Senhor me livrou tantas vezes da morte. Queriam empurrar Jesus. Então, ele falava assim, se o Senhor não está me respondendo agora, por que me abandonaste? Eu continuo crendo. E, querido, é isso que nós precisamos ter no nosso coração. É conhecer quem é Deus, o que Ele já fez. O que Ele já fez. Eu me deparo muitas vezes, eu acho que... Não que, assim, acho que todo mundo gosta de justiça, né? Ninguém gosta de injustiça. E quando eu vejo alguma coisa que parece injusta e quer vir um questionamento no meu coração, eu paro e também lembro que a base do trono de Deus, a Bíblia diz que é justiça e direito. Acho que é no Salmo, acho que eu anotei aqui, Salmo 89, 14. Justiça e direito são a base do seu trono. Deus é justo. A gente olha, querido, e não deixa o seu emocional, a sua humanidade querer entender Deus. A gente olha, eu já quis entender. Coitadinho de Moisés. Moisés sofreu pra caramba, né? Levou um povo por 40 anos no deserto. Um povo meio ingrato, né? E aí, né? O povo vai entrar, tirando aqueles que caíram no deserto, né? E Deus fala para Moisés assim, vou botar você num monte, você vai olhar a terra, mas você não vai entrar. Gente, se você quiser entender Deus com a justiça humana, você vai falar que Deus tem algumas... não é justo? Coitadinho de Moisés. Mas não, eu tenho certeza que Moisés, que conhecia Deus, ele também não questionou. Ele simplesmente se lembrou as experiências que eu tive com Deus. Quantas vezes eu falei com ele e ele me respondeu. Eu subi no monte, recebi a lei. Eu pedi para ver a glória de Deus. E Ele me mostrou. Eu pedi para não ir se o Senhor não fosse comigo. Ele, no caso Moisés, ele pediu, não me deixa ir se o Senhor não for comigo. E o Senhor esteve com ele. E o Senhor estava ali com ele, naquele monte. Então, querido, não vamos pensar na justiça humana. Outro texto que, às vezes não, já quis passar na minha cabeça, mas Deus trabalhou comigo assim tremendamente, é a parábola que Jesus conta dos trabalhadores da última hora. O dono da seara chama trabalhadores 7 horas da manhã e fala para eles assim, olha, vocês vão trabalhar na minha seara das 8 às 5, tá? E eu vou pagar para vocês R$1.000. R$1.000. Gente, você acha que nessa pandemia não teria gente aceitando? Você ir trabalhar um dia, vamos capinar um quintal e alguém te fala para você ganhar R$1.000, mas você vai trabalhar das 8 às 5. Só que o que acontece é que às 9 horas, ao meio-dia, já não lembro direito, né? O dono da seara foi contratando trabalhadores. E aí chegou tipo 15 para 5 da tarde, chegou uma pessoa lá, e o dono da seara falou assim, não, tudo bem, vem trabalhar. E ele capinou 15 minutos, né? Capinou não, é que eu estou misturando a seara com o exemplo natural aqui. Aí, quem começou a trabalhar desde as 8 falou assim, nossa, então, né, esse daí não vai ganhar nada, porque ele trabalhou 15 minutos. Só que a parábola conta, Jesus conta essa parábola falando assim, ele começou pagando aquele que trabalhou 15 minutos, e ele deu R$1.000. E deu R$1.000 para quem trabalhou meia hora, e deu R$1.000 para quem trabalhou 4 horas, e deu R$1.000 para quem trabalhou 8 horas. Você acha, querido, que Deus foi injusto? Como a parábola diz? Se o primeiro foi contratado para ganhar R$1.000 por 8 horas de trabalho, quem somos nós para falar que Deus é injusto se Ele quis ser, como a parábola diz, bom para aquele de 15 minutos? Então, queridos, nós não podemos questionar Deus. Nós não podemos questionar, Deus é Deus.
Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Deus não foi injusto com aquele que trabalhou 8 horas. Não. Deus foi bom para aquele que trabalhou 15 minutos. E justo para aquele que trabalhou 8 horas. Então, queridos, não podemos tentar entender Deus com a nossa mente humana. Então, eu sempre tento não querer entender Deus. É lógico que a gente, na palavra, se explica muito de Deus. Nós conhecemos, e aí que entra o que eu quero falar também nessa noite. Então, o que eu preciso? Se eu não posso, não devo, não posso questionar a Deus, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso crer. Eu preciso deixar as minhas perguntas, os meus questionamentos, as minhas dúvidas, os meus medos, né, que nós estamos falando agora no meio de uma pandemia. Por quê? Por que a morte está rondando tanto o ser humano agora? Eu nunca vi tanta morte, gente. E não é só de Covid, não. Muita morte. Eu não via tanto nas minhas redes sociais morte como eu vejo hoje. Eu não sei, eu não vou ficar aqui, como eu estou falando, questionando ou falando. Não, Deus está querendo. Não vou falar o porquê. Eu só vou falar uma coisa. Deus continua sendo Deus. Os planos dele são imutáveis, são infalíveis. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos pregar isso. Querido, as pessoas precisam ouvir desse Deus que nós conhecemos. Esse Deus que nós já experimentamos tanta bondade. Nós precisamos. Tivemos coisas que não tivemos respostas. Sofremos mortes na família. Sim. Mas Deus continua nos amando. Ele continua sendo bom. E nós precisamos entender isso. No que eu preciso crer. No que você precisa crer. Primeira coisa, pode parecer que Deus existe. Sabe por quê? Eu não lembro nem quem falou isso, mas eu já vi meu marido citar isso. Que nós dizemos e falamos e cremos que Deus existe, mas vivemos como se Ele não existisse. Porque não damos valor aos mandamentos dele. Então não adianta a gente dizer que crê em Jesus se não obedecemos. A Bíblia diz, aquele que me ama, né? Esse me conhece. Nós precisamos realmente crer que Deus existe. E existe, querido, aí no coração. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Porque existe uma busca pelo sobrenatural. Eu nunca vi tanto de pessoas nas redes sociais, nos WhatsApps da vida. Pessoas tanto buscando em religião, no sobrenatural. Deus. Fazendo coisas para se proteger, buscando Deus. Então existe uma busca de Deus, e Deus existe. Não tem como a gente duvidar que Deus existe. Sabe por quê? Porque Ele é o Criador. Mas eu sou ateu, eu não acredito na criação, eu sou evolucionista, eu acredito em Darwin. Eu não estou aqui, nós estamos aqui para discutir. Mas eu estou falando que Deus é o Criador. Porque Deus é, e não sou eu que estou falando. A palavra de Deus diz que Ele é o Criador. Como dizer que não existe Deus? É só você olhar a natureza e se deixar olhar realmente. Você vê uma girafa, um leão, um elefante, vai para uma joaninha, uma florzinha, um gafanhoto. Tem que existir Deus. A gente vê um bebê. Eu creio que você olhar um bebê, pelo menos foi isso, e eu acredito que todo pai e mãe, quando pega o filho pela primeira vez, e olha o tamanho da mãozinha, o tamanho do pezinho, né? Ou o muito cabelinho, ou o pouco cabelinho. Minhas filhas eram carecas. Você fala assim, tem que existir Deus, é muito perfeito. Quando você olha a unhinha de uma criança, tem que existir Deus. E Ele fala
que Ele nos formou no ventre da nossa mãe. E escreveu todos os nossos dias, nós cantamos isso. Ele nos viu uma substância informe. E quem crê nisso não pode ser abortista jamais. Quem crê no aborto, quem propaga aborto, quem defende direito de mulher por causa de aborto, nunca creu em Deus. Nem pode falar que Deus existe. Porque Deus, Ele é o Criador. A palavra de Deus nos diz que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está aqui nesse salão, mas Ele está aí na tua casa. Ele está aí junto com você. Se daqui 6 meses alguém estiver assistindo essa pregação, saiba que Deus continua estando com você, porque Ele é onipresente. Ele sempre vai estar conosco. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Entenda bem. Essa característica de onipresença, onisciência, onipotência é só de Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não pense que existe alguém que tenha onisciência do que nós estamos vivendo aqui. Não existe. Não existe, querido. Muitas vezes as pessoas creem, eu já criei assim, né? Mas não. Quem sabe de todas as coisas que é onisciente é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é onipresente é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem como, por exemplo, eu posso estar fazendo uma oração aqui. Deus está ouvindo porque Ele é onipresente. A pessoa está fazendo uma oração lá na Rússia, na Austrália, no Japão, Deus está presente. Nenhum outro nome dado por homens pode ser onisciente, onipresente e onipotente. Isso é uma característica de Deus. E só Deus, como disse, é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele tem o poder para dar vida, para tirar a vida. Ele tem o poder. O poder pertence a Ele. Sim, o mundo jaz no maligno. O maligno tem agido com poder só pela permissão de Deus, por causa da legalidade que o próprio homem dá aos Satanás e os seus demônios. Porque Deus é justo, Deus é fiel, Deus andou de princípios. Tanto que Satanás quis jogar com Jesus, quando quis que Jesus não precisasse passar pela cruz, e falou assim: se ajoelhado me adorares, eu vou te dar todos esses reinos, pois tudo me foi entregue. Não foi Deus que entregou essa terra na mão de Satanás, foi o homem. Deus deu para o homem, e o homem entregou a Satanás. Mas mesmo assim, mesmo o mundo jaz no maligno, Deus continua sendo Deus, mas Deus, Ele não é apenas onisciente, onipresente, onipotente, é apenas, né? Mas Ele continua o quê? Nos amando. Deus não muda, Ele não muda, tudo tem mudado, querido. Ciência muda, tecnologia muda, governos, reis vêm, vão, Ele não muda. Malaquias diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Em Tiago também diz, né, que nele não há sombra de variação, não há sombra de... Oi? Não há sombra de mudança e nem de variação. Obrigada, pastor Marcelo, meu amor. Nele não há sombra de mudança e nem variação. Ele não muda, querido, Ele não muda. E sabe o que não muda nele? Ele continua me amando e te amando. Independente dos nossos erros, dos nossos fracassos, Ele continua nos amando. Deus te ama. Deus me ama. Deus nos ama. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. João 3,16 é a mais linda história de amor. Não fique achando que Titanic, Love Story, isso é coisa do nosso tempo, hein, dos mais velhos. Ou algumas coisas mais modernas que eu nem sei, são histórias de amor. Não. A história de amor é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é
a maior história de amor que pode existir na humanidade. O amor de Deus que doou. Tanto que a Bíblia, queridos, quando vai falar desse amor, ela usa um termo específico que chama ágape. O ágape é o amor perfeito. É o amor real. Existem outras formas de se falar de amor, né? Fala o filéu, que é um amor de amizade, o amor daquele que, nossa, eu gosto tanto do pastor Paulo, pastora Lucimar, os meninos. Eu gosto, o amor filéu. Tem o amor eros, que é aquele que eu sinto pelo meu marido, né? O amor romântico. Mas só Deus tem o amor ágape. Só Deus tem o amor maior. O amor que não leva em conta sentimentos, nada. Só leva em conta a natureza dele. E ele é amor. A palavra diz, Deus é amor. E porque ele é amor, querido. E porque nós precisamos crer nisso. Hoje, eu e você, precisamos nos voltar para Deus. Pastora, eu preciso me voltar para Deus. Porque a gente vai deixando as circunstâncias fazendo com que a gente se perca. A gente vai se deixando, muitas vezes, se oprimir, se reprimir, se desanimar. Mas quando nós estamos cheios da presença de Deus, tudo fica diferente. Não há medo, não há ansiedade, não há dor, não há angústia. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas como que, tá certo, pastor, eu preciso voltar para Deus, eu também preciso voltar para Deus. Sabe o que significa voltar para Deus? Voltar para Deus é arrepender. Arrependimento fala assim, muda o seu caminho. Muda o seu caminho. Volta. Arrependei-vos. A palavra é cheia disso. João Batista, quando ele veio anunciar que era chegada ao reino dos céus, ele disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pedro, e eu queria abrir, vamos abrir em Atos lá, eu não sei se eu anotei aqui, mas eu quero que você leia comigo. Atos 2, vamos achar o versículo. Se você está com a Bíblia aí, e você deveria estar, né? Não é porque você está tranquilamente na sua casa que você não deve estar assim, assistindo. Nós estamos cultuando Deus junto nessa noite. (2) 2:38. Respondeu-lhe Pedro. Porque eles começaram a ouvir, né? Ouviu? Vamos ver o 37. Ouvindo eles estas coisas. Que coisas? Falando de Jesus. Falando que Jesus tinha vindo. Morrer no nosso lugar. Levar o nosso pecado. Morrido e ressuscitado. Porque Jesus não está morto. Jesus está vivo. Ele reina eternamente. Ele está sentado à destra do Pai. E a palavra diz aqui, ouvindo ele estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui, Pedro está falando, só existe um caminho para a gente ter Deus, para a gente se achegar a Deus. É Jesus. É você se arrepender, é eu me arrepender. Arrepender de não orar o quanto devemos orar. De não crer o quanto devemos crer. De ficarmos ansiosos quando deveríamos simplesmente orar. A gente precisa se arrepender. E se você não conhece Jesus, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, você precisa se arrepender, porque só Ele é o caminho que te leva ao Pai, de volta ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim, Ele é o único caminho. Ele morreu por você. Seu pai, tua mãe, por mais que te ame, por mais que muitas vezes alguém possa
ter tido essa experiência, né, de um pai e uma mãe morrer. Mas só ele que morreu para perdão dos seus pecados. Ninguém mais. Nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus. Somente Jesus. E Jesus é tão bom, querido. Jesus é tão bom que nesse tempo, como eu disse, um tempo louco, um tempo estranho, Ele não nos deixa sozinho. Amém? Ele não ressuscitou, subiu aos céus e deixou a gente aqui, ao léu, pode dizer assim. Não. O Espírito Santo está aqui. Amém? O Espírito Santo habita em mim. Habita em você que aceitou Jesus como único Senhor e Salvador. E o Espírito Santo está agindo nessa terra. O Espírito Santo, ele está convencendo pessoas disso que eu preguei hoje. Só que para ele convencer, alguém precisa falar. Isso não estava na minha pregação, mas eu senti agora. Romanos 10. E tem tudo a ver, né? Porque nós estamos numa semana em que a gente está se propondo a pregar o Evangelho. Querido, nós não podemos encarar missões, evangelismo, como técnica, ou como é que dizer assim, um projeto. Não, é vida. Nós temos a vida. Nós somos chamados para ser sal e luz. Se você crê nisso, seja sal e luz. Romanos 10. Diz assim, versículo 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Queridos, o Espírito Santo é nosso parceiro. Ele não é só o nosso parceiro para nos consolar, nos ensinar toda a verdade, estar conosco todos os dias, que é o que Ele prometeu. Ele é o nosso parceiro, porque a palavra de Jesus disse, né? O Espírito Santo é quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. O juízo está à porta, meu querido. Cada caixão que tem descido, o juízo está à porta. Ao homem é ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Eu não entendo a urgência, eu tenho que confessar. Nós não entendemos a urgência, que é pregar o Evangelho, que é levar a palavra para que muitos sejam livres do juízo eterno. Mas é o que a palavra diz aqui. E o Espírito Santo está aqui. Amém? Então, eu queria, assim, eu já terminei. Eu queria deixar para você algumas coisas. Para mim também. Primeira coisa. Deus nos ama. Deus ama aquela pessoa mais difícil. Aquela pessoa que não merece. Aquele pai ou mãe que mata o seu próprio filho. Deus o ama. Deus não ama as suas obras, mas Deus tem o perdão à disposição daqueles que se arrependem. Deus nos ama. Fica tranquilo, meu querido. Eu também tenho que buscar essa tranquilidade. Esse amor de Deus tem cuidado de nós. Jesus disse assim, não se vendem 5 pardais por algumas moedinhas?
e nenhum deles cai sem que o Pai permita. Todos os cabelos da tua cabeça são contados. Isso foi Jesus que disse. Isso fala de um Deus que se importa. Eu não sei, eu não tenho muito cabelo, mas diz que as pessoas têm umas 15 mil fios de cabelo, 15 mil. E Deus sabe todos eles. A palavra de Deus diz que Deus dá o nome às estrelas. Eu não sei se você já teve assim, a possibilidade de ver um céu estrelado. Eu tive o meu marido lá no Aconcagua, numa noite escura, e a gente perdido lá no Aconcagua, porque a gente só estava passando de Santiago para a Argentina e tivemos que dormir lá na base do Aconcagua, e foi a coisa mais linda. Eu olhava, parecia assim, branco o céu, as estrelas cadentes corriam. Não tem como duvidar de um Deus. E Ele diz que Ele sabe, Ele chama as estrelas pelo nome. Não dá. E para terminar, eu não ia ler, mas eu quero que você abra comigo de novo o primeiro versículo e nós vamos orar. Romanos 11, primeiros versículos que nós lemos aqui. E se... eu vou ministrar, mas assim, se quiser só fazer um fundo, pastor, ou o pastor Fabiano, de teclado mesmo. Pode ser. Não precisa ter música, não. Nós só vamos orar. Porque nós, infelizmente, não, né? É que, queridos, aqui... Falta você sentado aqui na minha frente. Falta você. Mas tem uns irmãos abençoados aqui do louvor, né, da equipe técnica que tem nos ajudado aí, que eles estão suprindo essa carência, né, que vocês têm feito falta. Romanos 11, 33. Leia aí isso agora. Eu vou esperar você pegar sua Bíblia, abrir seu computador, seu celular. Eu quero que você veja isso que nós vamos ler agora, depois dessa palavra que eu preguei. O que eu preguei também não expressa nada do que é a grandeza de Deus. Mas nós precisamos nos arrepender e crer nesse Deus maravilhoso e confiar. E buscar, e ter pressa. Nós temos que ter urgência de viver uma vida em ordem. Ezequias estava doente. Ele tinha sido um homem bom. Ele tinha feito coisas boas para Deus. E a hora que ele ficou doente, ele ficou com medo de morrer. Como eu disse, nós temos medo da morte. E aí, ele foi lá e pediu para Deus, deixa eu viver mais. Deixa eu viver mais. E Deus disse para ele, através do profeta, mandou o profeta lá e falou, porque o profeta tinha dito que ele ia morrer. Aí ele falou, por favor, não deixa eu morrer. E aí Deus falou assim, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Mas fala para ele uma coisa, ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua casa. Querido, se nós estamos tendo tempo aqui ainda, se nós não estamos descendo a sepultura, nós precisamos pôr em ordem a nossa casa. A nossa casa espiritual, a nossa vida em primeiro lugar. Precisamos botar em ordem a nossa casa mesmo, a nossa família. Sermos pais, mães, intercessores. Sermos exemplo para os nossos filhos. Não somos perfeitos, nós pecamos, nós falhamos. E pecamos mesmo. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Só Jesus é quem pode atirar a primeira pedra, porque só Ele não pecou. Mas nós precisamos botar em ordem a nossa casa. Isso não está na minha palavra, querido. Isso é o que o Espírito Santo está falando agora para mim e para você. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós simplesmente confiamos. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Nós temos a vida eterna. Então, eu tenho certeza que eu vou morar com Cristo. Que eu vou estar com Cristo. Eu não tenho dúvidas disso. Não porque eu fui boa. Não. A salvação é pela graça.
Mas, queridos, então, que seja o tempo de nós realmente botarmos a nossa vida em ordem, focarmos a grandeza do Senhor nessa noite. E vamos ler junto. Eu acho que eu já dei bastante tempo para você achar. Romanos 10, 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Ora comigo. Coloca a sua vida diante do Senhor agora. Ora comigo. Nós estamos diante do Pai agora. Assim como Paulo falou, eu dobro o meu joelho diante do Pai. E ele estava dentro de uma prisão. Não importa se você está na sua sala, se você está no seu quarto, se você está aqui no salão, se você está nos assistindo daqui a algum tempo num carro, eu não sei. Mas dobra agora os seus joelhos espirituais que sejam. E fale com o Pai. Senhor, queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Queremos declarar, Senhor Deus, a nossa fragilidade, a nossa humanidade, Senhor, diante do Senhor. Mas queremos exaltá-lo como um Deus grande, um Deus que nos ama, um Deus que tem nos dado tempo para botarmos a casa em ordem, um Deus que tem nos dado tempo de pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Ah, Senhor, coloca essa urgência no nosso coração. Levanta sim, Senhor Deus, missionários. Não só os missionários hoje naturais que vão sair daqui e vão morar na Índia, na África, não. Mas os missionários virtuais, aqueles que podem usar, Senhor Deus, a internet, as redes sociais, o WhatsApp para pregar o Evangelho. Ah, Senhor, nós temos a palavra de vida. Senhor, nunca foi sobre nós, nunca foi por nós, como nós lemos aqui, é tudo pelo Senhor, para o Senhor, Pai. Mas o Senhor escolheu colocar o homem nessa equação, e nós não entendemos, mas simplesmente aceitamos. Eis-nos aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me a mim, envia-me a mim, as pessoas que estão do meu lado. Seu Deus, envia-me a mim, as pessoas que não conhecem o Senhor, envia-me a mim, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, envia-nos, Senhor, envia-nos com a palavra de vida. Pai, nós queremos colocar todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos, todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades agora diante de Ti. Queremos entrar na Tua presença. Querido, entra na presença do Senhor. Deixa agora o Espírito Santo te conectar. Que o teu espírito seja conectado. Tira sua mente agora dessa equação. Deus é espírito e Ele está aqui, Ele está aí. E eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor está falando aos nossos corações. Eu tenho certeza que o Senhor falou nessa noite, de uma forma ou de outra, através de um exemplo ou de outro, o Senhor falou. Senhor, que possamos realmente voltar para o Senhor, se arrepender. Aqueles que não conhecem a Jesus Cristo como Salvador, que possam realmente se entregar, Senhor. Nós que conhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, muda a nossa mente, Senhor Deus, muda os nossos valores, Senhor Deus. Coloca urgência no nosso coração de fazer a Tua vontade. Que não seja simplesmente uma oração repetida, aquela que o Senhor nos ensinou. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Mas que seja algo de todo o nosso coração. Seja feita a vossa vontade, Senhor. Assim na terra como ela é feita no céu. Faz a Tua vontade em nós, através de nós. Nós queremos, Senhor Deus, clamar agora, Senhor Deus, por esse tempo tão estranho que temos vivido. O tempo está nas Tuas mãos, Senhor. O
O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E nós estamos aqui nessa equação, nesse meio. Mas Senhor, tem misericórdia da terra. Tem misericórdia daqueles que estão sofrendo agora. Tem misericórdia desse povo, Senhor. O Senhor não criou o homem para viver isolado, Senhor. O Senhor não criou o homem para viver de máscara, Senhor. O Senhor criou o homem para abraçar, para acalentar. Tanto que o Senhor mais fazia, Senhor, era tocar aqueles que ninguém podia tocar. Senhor Jesus, o Senhor tocou o leproso. O Senhor botou a mão nos olhos daquele cego que eu preguei hoje. O Senhor tocava. Senhor, muda a nossa história, Senhor. Muda a nossa história. Muda a nossa vida. Muda a nossa família. Em nome de Jesus.